Gente, hoje então eu quero contar para vocês a história dessa mulher incrível, mãe de duas princesas, a Maria Luísa e a Helena. E eu quero começar falando para vocês e contando o parto da Maria Luísa, que foi aquela cesariana clássica que a gente sempre vê por aí, infelizmente, de casais que não se preparam. Então, a Mariana, quando estava já no finalzinho da sua gestação, com 39 semanas e 5 dias, no dia 4/7/2015, na madrugada, acordou com um pouquinho de sangramento, o que deixou ela super assustada e acordou o Ricardo e falou: ó, vamos para a maternidade porque alguma coisa deve estar acontecendo, eu estou sangrando e isso não é bom sinal. Foram para a maternidade. Ao chegar na maternidade, passando pela médica plantonista, aquela velha história que a gente vê por aí: ah, você está com 2 centímetros de dilatação e como você é Streptococcus positivo, você vai precisar ficar já internada para tomar o antibiótico e aguardar a sua médica. E assim foi, por falta de conhecimento, acabou fazendo um internamento precoce, queria parto normal. Ficou então aguardando a manhã inteira, mas naquelas situações que não favorecem, sendo elas sozinha no centro cirúrgico, como ela não estava ainda em trabalho de parto efetivo, ela não poderia então ter um acompanhante, ficou lá aguardando as contrações, tomou o antibiótico devido ao Streptococcus positivo e ficou aguardando, mas não teve contração, obviamente então não teve dilatação. E aí a médica, quando chegou, analisou aquele processo todo e falou: olha, você não dilatou, não teve contração, vamos ter que fazer então a cesariana. E 12h50, Ricardo entrou então no centro obstétrico para conhecer a Maria Luísa. Maria Luísa então nasceu de uma cesariana desnecessária, porque infelizmente Mariana ainda não estava em trabalho de parto. E foi aquela cesariana clássica, né? Aquela luz branca, horrorosa, ar-condicionado. A médica ainda tentou colocar uma música para o clima ficar um pouco mais legal, mas todos ali tinham uma conversa referente ao almoço, 12h50, então eles estavam ali conversando sobre o que iriam almoçar naquele dia. E esse foi o nascimento então da Maria Luísa. Maria Luísa nasceu, já foi direto fazer os primeiros procedimentos, só veio conhecer a mãe depois que já tinha tomado banho, depois que já estava com a roupinha. E a Mariana, infelizmente, não lembra de muitas coisas com relação ao parto da sua filha devido à própria anestesia, ela estava bem drogue. E isso dificultou até um pouco a questão do pós-parto ali. Mas o que ela tinha certeza absoluta, no próximo filho, ela gostaria sim de um parto normal humanizado, muito diferente do que ela tinha vivido no parto, infelizmente, da Maria Luísa. E isso tudo foi por falta de conhecimento, por falta de preparação, que eles realmente não tiveram no primeiro filho, mas conseguiram compreender essa importância para o segundo filho. Quando ela se viu então grávida da Helena, 4 anos depois, ela falou: agora as coisas vão ser completamente diferentes. Vou procurar realmente uma equipe que trabalhe com o parto humanizado e vou me preparar para esse nascimento. E, gente, ela fez de tudo. Contratou obstetra que trabalhasse com a linha do parto humanizado, contratou uma doula. Quem será? Contratou também uma maternidade, se preparou para ter uma maternidade onde tivesse uma estrutura para parto humanizado, participou do meu curso de parto e anotou tudo, levou isso muito a sério. O Ricardo também se organizou para isso, deixaram tudo pronto, certinho. E como eu sempre digo, né, segue as minhas orientações que vai dar certo. E a Mariana foi exatamente isso. Tudo que eu falava para ela fazer durante a gestação, ela fez, ela caminhou, ela fez os exercícios, ela se preparou com alimentação, com atividade física, preparo psicológico, ela estava perfeita para o seu parto natural, um VBAC que a gente chama, que é um parto natural pós-cesárea. E assim foi. Ela também participou da vivência de despedida na barriga, que para mim teve assim um gostinho especial, porque foi realizado aqui em casa.
Foi bem no momento que a gente estava transferindo o nosso espaço para o novo consultório. E aí, por toda essa bagunça de reforma e mudança, as vivências eu estava realizando aqui em casa e foi muito gostoso, porque foi um ambiente mais confortável, foi relaxante. A gente fez uma reunião com as gestantes que iam ganhar bebê naquele período. E foi assim muito gostoso poder pintar a barriga dela, poder deixar ela nesse ambiente confortável da minha casa, oferecer um bolinho, um chazinho mexicano, assistimos um vídeo do nascimento do Vidal e da Iris para empoderar essas mulheres e foi assim extremamente agradável aquela tarde. Achamos daí que a Helena ia vir no último final de semana de janeiro, mas nada disso, a menina estava muito bem lá dentro e não quis nascer. Aí pensamos, então vai ser na próxima mudança de lua, e nada também. Até que eu falei pra ela assim, olha, eu acho que a Helena vai querer comemorar o aniversário comigo. Acho que ela veio no dia do meu aniversário, dia 6 de fevereiro. E como eu sempre falo, eu sou meio bruxinha e não é que essa menina resolveu dar o ar das graças bem no dia 5, um dia antes do meu aniversário? Foi isso mesmo. Então exatamente com 40 semanas, Mariana no dia 5/2 começou a sentir contrações que já eram um pouquinho mais fortes, diferente das contrações de pródromos que ela já estava sentindo há algumas semanas. Isso foi volta de 4:30 da manhã, quando ela acordou com essas contrações e resolveu dar uma caminhada na casa, se movimentar para realmente perceber o seu corpo e identificar se aquilo era uma fase inicial do trabalho de parto ou se só passava daqueles pródromos que ela já estava sentindo nas semanas anteriores. Às 5:30 da manhã, então, ela resolveu acordar o Ricardo, porque ela percebeu que as coisas não estavam assim tão normais, que ela estava sentindo realmente que algo diferente estava acontecendo. Ricardo acordou e ela falou, olha, amor, eu acho que as coisas estão acontecendo, estou tendo contrações de 10 em 10 minutos. Eles logo já entraram em contato comigo e eu falei, olha, relaxe, contrações de 10 em 10 ainda pode muito tempo, pode acontecer de ficar ainda aí o dia inteiro. Então é melhor você tentar descansar, relaxar entre uma contração e outra, aproveitar para dar essa aliviada e realmente criar energia para o parto ativo que está próximo, tenho certeza disso. E foi o que ela fez. Ela tentou dar uma descansada, mas até parece, né, que a ansiedade deixa alguém descansar nesse momento. Inclusive eu falei para ela, olha, não precisa nem ficar cronometrando as contrações agora, porque isso só vai te gerar mais ansiedade. E ela tentou descansar. Então, 6:10 da manhã, a sua filha número 1, a Malu, acordou e falou, olha mamãe, né, já tô aqui acordada. E aí, como ela já estava desperta também, já não estava conseguindo descansar, todo mundo resolveu levantar e tomar um cafezão da manhã juntos em família. O que fez muito bem para ela, ficar aquele momento juntinha da sua filha. E como ela sabia que poderia demorar muito tempo ainda para o trabalho de parto engrenar, ela resolveu levar a vida dela normal e caso alguma coisa mudasse, ela entraria em contato comigo. Às 8 horas da manhã, sua filha, Malu, falou, olha mãe, eu queria assistir um desenho. E ela foi assistir Frozen. E a vida segue. Ela assistindo Frozen, a Mari ali sentindo as contrações, Ricardo organizando a casa, inclusive Ricardo falou, ai, como a Tiffany falou que pode demorar ainda um bom tempo, então acho que lá pelas 17 horas a gente leva então a Malu para casa da sua tia, que mora no prédio ali, muito próximo. Então, porque era assim, imaginável que as coisas iam demorar muito tempo para evoluir. Mas eu lembro que, inclusive, quando a gente fechou o contrato, eu falei para o casal e falei para Mariana que... olha, eu tenho um histórico de que as mulheres japonesas, orientais, elas têm parto muito rápido, evoluem muito rápido. Não sei o que é, não tem nenhuma evidência científica ou algum artigo que eu já tenha lido, mas eu acho que a estrutura pélvica, alguma coisa é diferente no corpo das orientais, porque os partos são sempre relâmpagos. E eu falei para ela que eu imaginava que o parto dela também seria. E ela falou, ai, tomara, né? Porque ela não teve essa experiência de entrar em trabalho de parto, de sentir as contrações no primeiro parto. 8:30 da manhã, eu resolvi mandar uma mensagem para ela perguntando, e aí, como é que anda as coisas? E ela falou, ó,
tudo na mesma, tudo igual, as contrações continuam de 10 em 10 minutos, a única diferença é que a dor tá um pouquinho mais forte. E eu ainda lembro de ter brincado com ela, ou talvez tenha jogado um balde de água fria nela, falando que poderia demorar o dia inteiro, que eu achava que o negócio só ia engrenar à noite, então que ela descansasse, qualquer coisa ela entrasse em contato comigo. E ela, depois de falar comigo, resolveu dar mais uma verificada na organização das coisas para o dia, pegou a cartilha do curso e foi verificar se estava tudo certo, se ela tinha deixado tudo organizado, e foi ver plano de parto, playlist, comidas, isotônicos, água de coco, deixou tudo prontinho, as marmitas. Quando ela fez essa organização, ela deu uma relaxada, porque ela sabia que estava tudo certo. Gente, 9h20 da manhã, eu falei com ela 8h30. 9h20 da manhã, ela dá um grito pro Ricardo e fala: leva a Malu pra casa da minha tia. E o Ricardo olhou e falou: Jesus, não tô entendendo mais nada. Porque ela estava super bem até aquele momento. Mas 9h20 ela já tinha necessidade de ficar sozinha, ela já estava irritada, o que indica que era o start do trabalho de parto. Normalmente as mulheres na primeira fase ali do trabalho de parto, elas têm essa irritação com barulho, com agitação, e uma outra criança de 4 anos a gente sabe que é meio difícil de controlar. E mais o barulho da Frozen, e ela resolveu então pedir para que a Malu realmente se retirasse. Ricardo foi super rápido, ligou para a tia, inclusive para encontrar na metade do caminho para pegar a Malu, porque ele já entendeu que, opa, a coisa começou. Ricardo então voltou, e a hora que ele voltou, ele assumiu o controle do celular falando comigo. E eu disse: olha, então beleza, vamos fazer o teste do chuveiro e se for o caso já vou para casa de vocês. Falei: coloca ela então 40 minutos no chuveiro e depois do chuveiro você cronometra as contrações para mim, pra gente ver como que vai ficar o ritmo das contrações. E ela entrou no chuveiro, o Ricardo colocou um banquinho que eu pedi para que colocasse, caso ela quisesse descansar e ficar sentada. Mas quem disse que essa mulher conseguia ficar sentada? Ixi, nem sentada mais ela conseguia ficar. Então ela se debruçava na parede, sentia as dores, as contrações, mas entre um intervalo e outro, eles davam boas risadas, Ricardo contando piada e eles curtindo aquele momento muito gostoso. As dores intensificaram embaixo do chuveiro, o que é um ótimo sinal de que realmente é o start do trabalho de parto e que não é pródromos, porque quando é pródromos, quando é um alarme falso, depois de um longo banho, as contrações dão uma diminuída. Quando é parto ativo, as contrações aceleram. E foi o que aconteceu. Ela saiu do chuveiro depois de 40 minutos. Ricardo falou: vou começar a cronometrar as contrações agora. Eu falei: então deixa ela em repouso, coloca ela na bola de pilates. Se ela quiser dar uns pulinhos, dar umas reboladas, isso vai ajudar também na dor. Só que eles não tinham bola. E na falta, de uma bola, vamos improvisar. Ricardo, um homem muito esperto, colocou ela então no sofá da sala e falou: dá umas puladinhas no sofá, dá uma relaxada, respira e eu vou cronometrar as contrações aqui para Tiffany. Gente, as contrações depois do banho, de 10 em 10 que estavam, já foram para 3 em 3. Nesse momento eu já estava indo para a casa dele, já estava me organizando. Quando ele me mandou a mensagem dizendo que as contrações já estavam de 3 em 3, eu falei: mudança de plano, bora direto para a maternidade, eu encontro vocês lá na maternidade. E, gente, foi muito, muito rápido. A evolução foi muito rápida, como eu tinha dito, das orientais. Novamente, mais uma oriental pariu divinamente e muito rápido. Eles então organizaram, pegaram todas as coisas que já estava tudo certinho, que a Mariana já tinha deixado organizado, colocaram tudo no carro ali e foram descer o elevador. Ela me disse, inclusive, que quando ela estava descendo o elevador, ela encontrou uma vizinha dela, uma senhorinha que ela gosta muito, que é muito simpática. E ela tentando ali disfarçar, mas acho que a cara de dor não disfarçou. E ela, entre uma contração e outra, descendo o elevador, essa senhorinha olha e fala: é hoje? E ela: sim. E ela falou: então Deus te abençoe, uma boa hora. E aquilo foi muito gostoso, acalmou o coração dela. E eles entraram então no carro. A maternidade era 10 minutos da casa deles, muito próxima. Porém, eu e o Ricardo, a gente tinha um combinado que para a gestante chegar na fase correta na maternidade, no internamento na hora certa, normalmente o marido coloca elas no carro, que é os 7 centímetros de dilatação, o cérebro acorda e desperta.
e que naquele momento é a hora de você ir para a maternidade. E nesse momento, para chegar certinho na maternidade, é legal que você dê uma caminhada no bairro, que você assim perca o caminho, sabe? Esqueça o caminho, o GPS ficou errado. Para quê? Para nessa fase dos 7 centímetros, que a mulher sente bastante desconforto, essa fase passar dentro do carro. Depois que ela sair dessa fase de loucura dos 7 centímetros e estiver com 8 e 9, ela volta à sua sanidade e ela consegue raciocinar perfeitamente, ela já não está mais tão estressada e nervosa, ela volta a raciocinar e esse é o momento correto do internamento, porque aí a gente evita até o uso de analgesia e a gente interna então com 8 para 9 centímetros de dilatação. E o Ricardo, esperto, né, preparado com todas essas dicas que eu tinha dado, colocou ela no carro e começou a fazer esse circuitinho pelo bairro, para dar tempo dela passar de fase. E foi exatamente o que aconteceu. Ele estava dirigindo, aí errou o caminho e a Mariana começou a perceber. E começou a identificar que ele estava enrolando. E aí, certa hora, ela falou: mas para, vira aqui ó, no posto Ipiranga, não sei o que. E ele nessa hora se tocou e falou: cara, ela já tá raciocinando, o cérebro dela já acordou, ela não tá mais histérica, não tá mais sentindo tanta dor, então ela deve ter passado de fase, já não tá mais com 7, já deve estar com 8 centímetros de dilatação, então agora vamos para a maternidade corretamente. Entrou no caminho certo, então, e internaram. Ao chegar na maternidade, ela teve ainda mais uma contração ao descer do carro, falou pro marido: calma, deixa passar que tá doendo. Daquele jeito bem tranquilo dela, que olha a mulher para ser calma. E ficou ali, passou a contração, ela entrou. Ao entrar então na maternidade, ela se debruçou em uma coluna e ali ficou aguardando e esperando que alguém orientasse ela do que fazer. A recepcionista então começou a fazer o papelado do internamento e pergunta vai, pergunta vem, e a Mariana, obviamente, sem conseguir nem se comunicar devido às contrações e às dores que ela estava sentindo. Nesse momento, então, eu cheguei, exatamente nessa hora. Entrei, abracei ela e na hora que eu abracei a gente escutou um ploft. A bolsa rompeu. E aí ela começou a falar: eu tô escorrendo, eu tô pingando. Eu falei: relaxa, não tem problema nenhum, tá tudo certo. E ao romper a bolsa, na próxima contração, ela já começou a fazer força ali no corredor. Nessa hora eu olhei pra ela e falei: calma, respira, tá tudo certo e você tá fazendo tudo certinho. Acalmei ela, peguei meu celular, desbaratinando para ela não perceber, mandei mensagem para a médica dela falando: ó, cheguei na maternidade, acabou de romper bolsa, líquido claro, mas ela já tá fazendo força, já tá em puxo, é melhor você vir para a maternidade o mais rápido possível. E a médica dela estava em uma outra maternidade ali próxima, em um outro trabalho de parto que também estava nascendo o bebê. Ela falou: caraca, acho que não vai dar tempo de eu chegar. Eu falei: bom, vamos ver o que dá, né? Nessa hora eu tava passando uma enfermeira, olhei pra enfermeira que já me conhece. Falei: olha, a gente precisa tirar ela daqui da recepção, que senão o bebê vai nascer aqui, porque ela já tá fazendo força. E fui caminhando com ela bem lentamente, fazendo ela respirar e se acalmar, e levei ela para a sala da triagem. Na sala da triagem entrou o médico plantonista, muito calmo e tranquilo. Olhou para ela, pediu para ela deitar na maca, ela falou que não conseguia, que ela estava sentindo muita dor. Eu orientei ela, acalmei ela, tirei a calcinha dela, ajudei ela, amparando para poder subir na maca. Coloquei ela na maca e o médico foi fazer o exame de toque. Obviamente ele já viu a cabecinha e os cabelinhos que já estavam ali quase coroando. Nessa hora ainda lembro assim, como é legal a gente encontrar um plantonista que realmente compreende o protagonismo da mulher, né? E nessa hora ele olhou para mim e falou assim: o que vocês acham melhor? Você acha que é melhor a gente levar ela então para o centro obstétrico ou melhor a gente ficar aqui? E eu fiquei assim, pasma, né? Porque normalmente o médico nessas horas estaria desesperado, enlouquecido, gritando, pedindo maca, pedindo não sei o que para subir com ela, correndo porque tinha que dar analgesia, anestesia ou coisa parecida, ou fazer episiotomia. E não, ele estava bem tranquilo, ainda deu a opção da nossa escolha. E eu, incrivelmente, óbvio, né, aproveitei a oportunidade. Falei: não, vamos ficar aqui, ela já está confortável, o bebê já está nascendo, né, vai ser
ruim para ela passar agora aqui no corredor, todo mundo olhando. E ele falou, não, então tá bom. Pegou um banquinho, sentou no banquinho, cruzou os braços e fez o que todos os médicos deveriam fazer. Nada. Assistir o nascimento da Helena. E durante esse processo todo, o Ricardo estava lá fazendo internamento. E, gente, não é que esse menino foi pro lugar errado? Sim. Ele achou que, como ele escutou, né? Ah, o bebê tá nascendo. Ele achou que a gente estava, obviamente, aonde, galera? No centro obstétrico. E ele saiu correndo e foi pro centro obstétrico. E esse homem não aparecia. E a criança ali nascendo, Mariana fazendo força a cada contração, eu administrando a Mariana, pegando o celular, mandando mensagem para a médica dela, falando que estava coroando, que estava nascendo, que a gente estava na sala da triagem, para a médica não ir direto pro centro obstétrico. Falei 3 vezes, ó, estamos na triagem, estamos na triagem. E aí o Ricardo me entra. Ele, graças a Deus, conseguiu encontrar uma enfermeira no meio do caminho que falou, a Japa tá lá na sala da triagem. E ele daí foi correndo e entrou com tudo. Deu certo, galera. Deu tudo certo. A médica dela também chegou. E enquanto a médica estava ali, eu segurando nas mãos da Mariana, nunca vou esquecer isso. Ela super entregue no seu trabalho de parto, de olhos fechados. E eu ali falando para ela, respira, se acalma. Se concentra no teu corpo, sinta as contrações e faça tudo o que você está fazendo, porque tá perfeito. Você está indo incrivelmente bem, tá tudo certo. Ainda lembro de ter perguntado para ela também se ela queria trocar de posição. E ela, óbvio, com medo de trocar de posição, de sentir mais desconforto, falou que não, que estava tudo bem. Mas assim mesmo eu orientei, auxiliei ela pelo menos na posição correta do quadril, fiz um cálcio para ela ficar mais confortável, para ela não sentir tanto desconforto. E foi eu fazer o cálcio e organizar a pelve dela na posição correta, ela já começou a sentir o círculo de fogo. E em 10 minutos, Helena nasceu. Foi muito rápido. Do período do internamento deles até o nascimento da Helena, foi 30 minutos. E a médica chegou 10 minutos depois, a Helena nasceu. E a Helena veio direto para os braços e para o colo da Mariana e do seu marido, do Ricardo. E ali ela ficou quentinha, gostosinha. Lembro da Mariana olhar e ficar ali naquele imprint e eles ali sentindo o calor e o cheiro um do outro. Foi incrível, exatamente como ela desejava, exatamente como ela queria, que ela não teve no primeiro parto. E ali mesmo a gente já fez a dequitação da placenta, a placenta saiu super bem, super rápido. Logo depois cortamos o cordão umbilical, o Ricardo que cortou. O pediatra atendeu ali mesmo, só saiu rapidinho a bebê para fazer os primeiros cuidados, mas muito rápido. E logo já voltou e ficou ali, a gente enrolou e eles puderam já amamentar, ter esse primeiro vínculo, tudo na sala da triagem. Não deu tempo de fazer nada, na verdade até daria, mas por respeito à Mariana e o plantonista, que foi muito bem, assim, muito respeitoso, decidiu ficar ali, já que ela já estava confortável, já estava acolhida naquele ambiente. E ela conseguiu não parir dentro do centro obstétrico, aquela cena tão traumatizante que foi no primeiro parto, aquela luz branca, aquele ar-condicionado, aquela sala gelada. Ela não teve, ela teve numa sala de triagem, numa sala normal, num consultório normal. E foi um parto tão lindo, mas tão lindo e tão libertador, porque foi incrível ver a participação daquele casal
a participação efetiva do marido, que teve todo o planejamento, toda a organização. Ela teve todo o planejamento e organização para aquele dia. Não deu tempo de escutar música como a gente imaginou, não deu tempo de comer as frutinhas que ela deixou separado, não deu tempo de fazer nada, muito menos quase de tirar fotos. Mas assim, o registro está na nossa cabeça, o registro está na cabeça e no coração dessa família que eu tive o privilégio de poder acompanhar. E foi mais um parto de vitória, depois de uma cesárea que foi totalmente desnecessária no primeiro filho. Eles conseguiram ressignificar e mudar essa história como casal e como família. E eu tenho um privilégio, me sinto assim honrada de ter feito parte desse momento tão lindo na vida de vocês.